Mas afinal, zumbi, não zumbi do Palmares, zumbi, zumbi, a criatura, o morto-vivo, é fantasia ou ficção científica? Descubra depois da vinheta. A biologia na ficção científica. Um quadro novo aqui no seu Café Neutrino. Nesse quadro, eu pretendo conversar sobre aspectos biológicos da ficção científica. Separar mito de verdade, de licença poética, de exagero e de burrice, basicamente. E considerando que o nome desse quadro se chama A Biologia na Ficção Científica, de certo modo parece que eu comecei com um tema bem estranho, já que a biologia se refere a coisas vivas e zumbis não são vivos. Pelo menos não os zumbis mais famosos, aqueles que começaram a surgir nas telas de cinema e da TV, lá pelos anos 1960, com a onda lançada por George Romero, com seu clássico A Noite dos Mortos-Vivos. De um ponto de vista puramente cinematográfico, nós podemos dividir os zumbis em 3 grupos. O primeiro, o zumbi clássico, o morto-vivo, a criatura apodrecida, putrefata e asquerosa, lançada por George Romero e que depois continuou numa longa tradição, da qual The Walking Dead seria o elemento mais notável, expoente dessa tradição do zumbismo. Em segundo lugar, nós teríamos os infectados, seres humanos vivos, vítimas de algum misterioso patógeno, normalmente um vírus, mais raramente uma bactéria, capaz de infectá-lo, capaz de tornar seu comportamento homicida e até canibal. Em terceiro, nós temos os super zumbis de Zack Snyder. Os zumbis do Zack Snyder, em geral, desde o princípio, eles são zumbis vitaminados, eles são zumbis atléticos, que dão saltos espetaculares, correm e fazem uma porção de coisas que aquele zumbi molengueira lá do George Romero ou do The Walking Dead não fazem. Por isso eu os classifico como super zumbis. Uma célula viva depende muito, eu diria que totalmente, da integridade de sua membrana celular. Uma das maiores diferenças entre células vivas e células mortas é a integridade da membrana celular. A célula, ela divide, a membrana celular, ela divide o meio externo do meio interno da célula. A célula, em seu interior, ela é um sistema que se mantém contra a desordem, contra a bagunça, contra a entropia do meio externo. A célula, ela tem uma série de atributos muito organizados. Ela é um meio onde reações acontecem, reações que servem para crescimento, para reprodução, para movimento, para pensamento, no caso dos humanos, né? Existe toda uma bioquímica relacionada a isso. Só que toda essa química, todos esses eventos, precisam de um meio protegido e organizado para a sua manutenção. E as células de cadáveres, enquanto elas ainda existem, né, enquanto elas não foram digeridas, putrefatas, destruídas lá por bactérias, fungos, roedores, abutres ou qualquer coisa que vocês puderem imaginar, né, minhocas, está valendo tudo, né? Essas células, elas, algum tempo após a morte, elas começam a perder a sua integridade estrutural. As reações que acontecem dentro da membrana, elas cessam. Por quê? Porque elas dependem de uma entrada e saída contínuas através da membrana. Elas dependem da entrada de nutrientes e da saída de toxinas, de metabólitos tóxicos. E tudo isso para após a morte. Não só para, como as células começam a sofrer uma degradação, elas começam a perder pedaços, né? Algumas células estão mais expostas ao exterior,
e outras estão menos expostas. Mas, em geral, as células passam por processos de degradação. A necrose, que é a chamada morte suja, em oposição à apoptose, que é a morte celular programada, aquela morte que acontece normalmente em tecidos vivos, né? Quando as células estão substituindo, novas células estão crescendo para substituir aquelas que já morreram, né? Se uma célula está perdendo a sua função, se ela já não trabalha mais adequadamente, ela passa por um programa de morte celular chamado apoptose, né? Tem uma série de processos que se ativam nela para o seu desligamento, para a sua morte, para o seu descarte, para dar lugar às novas células vivas que estão vindo aí. Mas a vida, ela não depende só da integridade da membrana. Eu poderia dizer que a vida é essencialmente um fenômeno transmembrana. Pensem nas coisas que o ser humano normal faz, o ser humano vivo. Ele anda, ele fala, ele respira, ele pensa, ele corre, né? Ele executa movimentos, por exemplo. A gente diz que se está se movendo é uma boa indicação de vida. Bom, os zumbis se movem também. Só que não existe nenhuma explicação científica para o movimento do zumbi. Por quê? Primeiro, porque as células dele estão se degradando. Segundo, esse fluxo que acontece através das membranas, né, ele explica boa parte dos fenômenos que a gente conhece. Fenômenos de contração muscular, por exemplo, que fazem o movimento, né, dos braços, das pernas, etc. Eles dependem de membranas íntegras. Dependem de um desequilíbrio dinâmico entre as membranas. Dependem entre uma diferença de potencial e dá origem ao chamado potencial de ação, que nós encontramos em neurônios, né? Os neurônios transmitem o impulso nervoso de um para o outro, em parte, além dos neurotransmissores, através de uma diferença de concentração de íons. Os íons sódio e potássio. De um lado da membrana eu tenho mais potássio, do outro lado eu tenho mais sódio. Isso é o que ativa essa bomba de sódio-potássio. Sódio-potássio. É uma polarização que vai se invertendo continuamente. Ela vai ondulando através dos neurônios e ela vai transmitindo esse impulso até o próximo neurônio, até a próxima sinapse, até chegar nos músculos e atravessar a membrana do músculo na junção neuromuscular. Só que para isso é preciso o quê? É preciso membranas intactas. Membranas que deixem passar o sódio de um lado, depois deixem passar o potássio do outro, né? Quando ocorre a morte, o que acontece? Acontece o equilíbrio total de cargas. Não existe mais polarização entre um lado da membrana e o outro. Eu tenho sódio e potássio em quantidades iguais em ambos os lados e a transmissão de impulso nervoso cessa. O cérebro para de funcionar. E agora vamos discorrer um pouco sobre a fisiologia dos zumbis, através de um texto extraído do livro O Guia de Sobrevivência aos Zumbis, o clássico livro escrito por Max Brooks. Solanum, o vírus. O solanum age na corrente sanguínea a partir do ponto de entrada inicial do cérebro. Por meios que ainda não foram compreendidos em sua totalidade, o vírus usa células do lobo frontal para sua multiplicação, destruindo-as durante o processo. Durante esse período, todas as funções corporais cessam. Quando o coração para de bater, o indivíduo infectado é dado como morto. O cérebro, entretanto, permanece vivo, ainda que em estado latente, enquanto os vírus realizam uma mutação nas células, transformando-as num órgão completamente novo. A característica crítica deste novo órgão é sua independência do oxigênio. Assim, já que este importantíssimo recurso não é mais necessário, o cérebro morto-vivo pode ser utilizado, embora não dependa de maneira alguma do complexo mecanismo de manutenção do corpo humano. Uma vez que a mutação é concluída, esse novo organismo reanima o corpo
numa forma que mantém pouca semelhança, psicologicamente falando, com o cadáver original. Algumas funções corporais permanecem constantes, outras operam com a capacidade modificada, e o restante é completamente paralisado. O novo organismo é um zumbi, um membro da horda de mortos-vivos. Eu vou dar um pontinho para o seu Max Brooks, pelo fato de dizer que vírus podem causar mutações na célula. Sim, é possível. Embora seja uma situação muito, muito pouco comum. Porque nós temos sistemas de reparação. Nós temos enzimas atuando o tempo todo no nosso DNA que são capazes de consertar vários tipos de erro induzidos por agentes químicos, por radiações, por vírus, etc. Só que tem um pequeno problema. Para que haja uma reparação incorreta, que dá origem a uma mutação, mais uma vez, a célula precisa estar viva. O que é uma mutação? Uma mutação é uma alteração do nosso DNA induzida por uma reparação incorreta. Para que haja um sistema de reparação, é necessário enzimas de reparação. Essas enzimas são dependentes de ATP, adenosina trifosfato, que é um composto que se forma como um dos produtos da respiração celular. É necessária uma célula intacta, ou pelo menos uma célula razoavelmente intacta, capaz de produzir esse ATP através da respiração celular, através da combinação do oxigênio com os intermediários do nosso metabolismo obtidos a partir dos nutrientes. O resultado é, além do CO2 e da água, na reação da respiração celular, a formação do ATP. Só que os zumbis estão mortos, os zumbis não produzem ATP. As células dos zumbis estão se degradando ou estão degradadas. Mais do que isso, há momentos, em vários filmes, em que os zumbis são limitados, basicamente, a esqueletos descarnados. É muito mais, digamos assim, existe uma coerência interna muito maior em colocar os mortos-vivos, em colocar esqueletos ou semi-esqueletos dentro dos reinos da magia. Imaginem lá Jazão e o Velo de Ouro, né? Jason and the Argonauts, com aqueles esqueletinhos lá lutando espada com o herdeiro lá, né, do reino usurpado, Jazão, né? Dentro daquele contexto de magia, onde nada precisa ser muito, muito, muito explicado, funciona. Na ficção científica, infelizmente, não funciona. Então, os zumbis pertencem ao reino da fantasia. Pô, Gilson, por que tu tem que ser tão chato, cara? Por que tu não pode dar uma licença poética, né? Não, sei lá, alguma coisa que faça os zumbis se tornarem críveis dentro de uma perspectiva científica. Olha, eu lamento dizer, eu tinha um conhecido que ele dizia que ele gostava mais da física do que da biologia, porque a física tem as suas exceções a regras, mas a biologia é composta quase que só de exceções, na visão dele. Bom, infelizmente eu tenho más notícias para ele e para muita gente que gostaria de ver o zumbi como um elemento válido da ficção científica. Zumbi não é ficção científica. Oh man! Oh God! Oh man! Oh God! Ai, eu sei. Alguns de vocês não têm muita paciência nem espírito esportivo para isso, mas são coisas da vida. Mas não se preocupem, sempre haverá criaturas fantásticas que talvez possam ser reimaginadas na ficção científica. Imaginem, por exemplo, o Saci Pererê como um mutante com uma única perna, mas super musculosa e também com tendência ao tabagismo, né? Tudo é possível, gente. O mundo é cheio de possibilidades infinitas. Então, até o próximo vídeo, porque eu estou ouvindo um barulho meio estranho aí fora, tá? Fui!
O vídeo que você acabou de assistir está repleto de CGI brega, edição de gosto duvidoso e generalizações. Apesar disso, é essencialmente correto. Se você quiser saber mais, busque literatura da área biológica ou deixe uma pergunta aí nos comentários.